Gordofobia, homofobia, semitismo, racismo, intolerância religiosa. Todas estas são faces da nossa sociedade, da sociedade em que vivemos. Mas especificamente, são sempre características do outro, sempre do outro. O que Jesus e a doutrina espírita têm a dizer sobre isso? Você agora está participando conosco de mais uma reflexão proposta pelo grupo Aulas da Vida. Seja muito bem-vindo. É sempre um prazer e uma alegria estar com vocês. A parábola do bom samaritano contada pelo grande educador chamado Jesus há quase 2000 anos, nos trará reflexões interessantes sobre aquilo que vivemos nos dias atuais. O evangelista Lucas contou essa passagem da seguinte forma. Levantando-se um doutor da lei, ele experimentou Jesus dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde: O que é que está escrito nas leis? Nas leis, como você a lê, como você a interpreta? E respondeu ele: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E ainda ao teu próximo como a ti mesmo. Replicou então Jesus: Respondeste bem. Faça isso, então, e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, ainda perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus, então, prosseguiu, dizendo: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores que, depois de o despirem e espancarem, se retiraram, deixando-o lá, meio morto. Por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote. Quando viu o homem caído, passou de largo. Do mesmo modo, também seguia um levita. Chegando ao lugar e vendo a pessoa caída, passou também de largo. Mas um samaritano, que também passava por lá em viagem, aproximou-se do homem e, vendo-o, teve compaixão dele. Chegando-se, ateou-lhe as feridas, deitando sobre elas azeite e vinho. Pondo sobre o seu animal, aquela pessoa infeliz levou-o para uma hospedaria e tratou-o. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse: Trata desta pessoa, e quando eu voltar, lhe reembolsarei aquilo que gastares a mais. Jesus pergunta ao homem da lei: Qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E o doutor da lei respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. E disse Jesus: Vai-te e faze tu também o mesmo. Nós vamos abordar a parábola por vários aspectos. Primeiramente, observamos nesse texto a brilhante atuação do educador Jesus. Veja como Jesus, diante da discussão que se apresenta a partir de uma pergunta apresentada pelo aprendiz, o doutor da lei, o mestre Jesus assume uma posição, não assume, aliás, uma posição de disputa. Ambos assumem a posição de participantes do processo de aprendizagem, que neste momento se estabelece.
Ao desenvolver a pergunta, Jesus está iniciando a construção de um aprendizado, a partir do conhecimento pré-existente do aprendiz, que era o doutor da lei. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E responde Jesus, que é que está escrito na lei? Vejam a devolução da pergunta com o intuito de obter dele aquilo que ele conhece. E ele responde, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Replicou Jesus, respondeste bem. Faze isso e viverás. Fechando esse ciclo, de aprendizado. Mas o aprendiz ainda tinha dúvidas e pergunta, e quem é o meu próximo? Jesus, o educador, recorre agora a um segundo recurso pedagógico. Conta uma história, uma parábola. Quem é que já não se utilizou de uma história, de uma parábola para educar seus filhos, para demonstrar-lhe aquilo que você queria que fosse passado? A história dos 3 porquinhos, Chapeuzinho Vermelho. Mas Jesus conta uma história. Uma pessoa despida, caída no chão, ensanguentada, sem qualquer identificação. Não sabemos se era rica, se era pobre, para que time torcia, se era brasileiro, se era argentino. Não sabemos nada sobre ele. Vejam que nesse momento Jesus apresenta a própria alma. Jesus está dizendo, esqueça qualquer veste encarnatória e contemplem a alma, um filho de Deus tal qual foi criado. Em sequência, passa 1, passa 2, passa 3, e é esse terceiro que estende a mão. Mas, retomando o processo pedagógico, após terminar a parábola, Jesus retoma o aprendiz. Novamente, construindo o conhecimento a partir dos conhecimentos dele, Jesus devolve a fala ao aprendiz e permite que ele apresente sua conclusão. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo? E responde o doutor da lei, aquele que usou de misericórdia para com ele. Aprendizado concluído. Disse Jesus, vai-te e faze tu o mesmo. Destaca-se o processo pedagógico utilizado por Jesus. Vejam que a construção do conhecimento, o aprendiz assume papel ativo. O aluno está no centro da aprendizagem. A aprendizagem desempenha um papel ativo na construção dele próprio. Sendo assim, assume o papel de protagonista, interagindo, interferindo diretamente no seu desenvolvimento. Concluímos nossa exploração do processo pedagógico e vamos agora destacar um outro aspecto observado nessa parábola. A rivalidade entre judeus e samaritanos, muito explorada por Jesus. A rivalidade entre esses dois povos era bem sedimentada na época. Havia discursos de ódio, discursos que eram cultivados a longo tempo. Pessoas morriam em confrontos. Eram judeus na história, o próprio Jesus, o doutor da lei e também os discípulos, exceto Judas, eram judeus. Os personagens da parábola, sacerdote e levita, eram judeus. E havia um samaritano identificado na história. Podemos chamá-lo de o inimigo meu. Vejam que Jesus tenta destacar as qualidades pessoais que o indivíduo precisa ter.
colocando e tirando qualquer referência ao judeu, e sim colocando todas as qualidades no samaritano, para que as qualidades fossem evidenciadas. E a vítima? A vítima não possuía qualquer identificação de sua origem. Foi despojada das vestes, a qual poderia identificá-lo. Foi despojado de qualquer bem material que pudesse classificá-lo como rico ou pobre. Foi agredido e deixado desacordado, de forma que não podia falar nem se identificar. Como nós nos apresentamos ao Pai? Nos apresentando completamente despojados de bens materiais, sem qualquer riqueza aparente, a não ser o valor emergente da própria alma. Somente alma, não gordo, não magro, não negro, não branco, não semita, não gay, não diferente de mim. A ausência plena de qualquer legenda material, apenas uma alma, um filho amado do Pai. Mensagem clara. É assim como devemos ver nosso semelhante. Onde caberiam as rivalidades, as diferenças do time de futebol, as diferenças da cor da pele, as diferenças religiosas? Contemplando agora o nosso planeta, logo identificamos o estágio de crescimento que nos encontramos. Vejam só, nós cuidamos dos filhos dos outros assim como cuidamos dos nossos? É uma pergunta para se pensar a respeito. Há uma experiência que é narrada por Anete Guimarães, que fala do processo de coisificação. Coisificação é o processo que transforma pessoas em coisas. Isso porque, em nosso cérebro, as coisas são tratadas em uma região e as pessoas em outras. Só que, se eu identificar que aquela pessoa não está dentro do meu círculo de pessoas valorizadas, eu pego e transporto essa pessoa para o campo das coisas. E aí a gente vê acontecer algumas coisas inadequadas. Então vamos à experiência. Uma criança com roupa maltrapilha, um pedinte, foi deixado sozinho em um viaduto. Vários carros passaram, ninguém parou. Agora, a mesma criança, já bem vestida, ficou no mesmo lugar. De imediato, um carro parou. Deve ser uma criança perdida, pensou ele. E a primeira criança? Não seria uma criança perdida? Ah, era só um pedinte. Fazia parte da população invisível da nossa sociedade. Logo, era uma coisa. Estava sendo tratado como uma coisa. Agora, vamos colocar mais um questionamento. Qual é o diagnóstico do momento presente em que vivemos? Nós identificamos em nossa época todos os personagens da parábola? Encontramos salteadores por todos os lados. Ladrões de vacina, desviadores de alimentos destinados às necessidades. E encontramos sacerdotes e levitas da indiferença, passando sempre de largo e mantendo a aparência? Sim, são espíritas, são católicos, são evangélicos, sempre preocupados em se sentar à mesa principal. Talvez sejamos nós, talvez eu, talvez você, passando de largo por uma população invisível, uma população caída, decaída, despojada de direitos e dignidade. Não precisa responder, só analise. Encontramos saqueadores?
agredidos, violados, crianças, velhos, mulheres, vítimas de feminicídio, gordofobia, homofobia, intolerância religiosa, diferente de mim fobia. Encontramos também a figura do bom samaritano, não é mesmo? Pessoas suando, socorrendo, ajudando. Olhe que às vezes é fácil atuar como bom samaritano, porque vivemos numa sociedade organizada. Basta chamar o SAMU 192. Você não deve nem tocar na pessoa caída. SAMU é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 192. Agora, qual é a posição que você ocupa? Você é um bom samaritano? O Espiritismo vem e nos convida à reforma íntima. O primeiro passo é o autoconhecimento. Para isso, lançamos um convite ao conhecimento daquilo que nos é levado, daquilo que você talvez nem perceba, mas que precisa ser reconstruído. Você sabe o que é cultura? Para entendermos bem, nós vamos partir de uma palavra composta: cafeicultura, agricultura. O que é cafeicultura? O cultivo do café. O que é agricultura? O cultivo da terra. Cultura. Cultura é bom? É bom? Cultura do pedófilo é bom? Cultura nazista é bom? Pois é, cultura é o cultivo do conhecimento. Vejam só, precisa ser cultivado, porque às vezes aparece uma erva daninha que precisa ser arrancada. Então, a sua cultura precisa passar por uma reconstrução. Vamos ver. Você conhece o termo eugenia? Você conhece. Você conhece sim, só não sabe que sabia, porque isso marcou muito nossas vidas. Eugenia é a seleção dos seres humanos com base em suas características hereditárias, com o objetivo de melhorar as gerações futuras. Eugenia defende, aliás, as raças superiores, porque estas devem prevalecer. A prática da eugenia é antiga. Platão já falava a respeito dela em sua obra A República. Defendia o método como forma de melhorar os seres. Para o filósofo, a reprodução humana deveria ser controlada pelo Estado. O termo é bem mais novo. O conceito já existia na época de Platão, mas o termo não. Pois bem, eugenia ocupou o centro do debate e das pesquisas científicas no início do século passado, do século XX, onde nós vivemos. Essa teoria recebia apoio irrestrito de políticos e cientistas, para espanto de todos, e compôs a legislação de 30 estados norte-americanos até a metade do século XX. Repito, séculos em que vivemos. Vivemos a nossa primeira etapa de vida. Essas ideias seduziram os integrantes de um partido chamado nazista, conhecido de todos, que a partir de 1930 iniciaram um trabalho para eliminar os indivíduos considerados inferiores. A ideia chocante, mas vejam como ela é generalizada em tantas sociedades evoluídas. Somente durante o julgamento de Nuremberg, a eugenia foi assim estigmatizada e todos passaram a encará-la como uma marca negra,
Então essa bandeira não foi defendida. E os Estados Unidos retiraram a prática da política oficial, mudando o nome de institutos e condenando a atividade de esterilização. Na época, mesmo nos Estados Unidos, pessoas eram julgadas, pessoas com demência, né, com uma instabilidade mental, elas eram julgadas e condenadas à esterilização. As leis que apoiavam a eugenia foram revogadas nos Estados Unidos, espantem, a partir de 1973. E agora no Brasil? O Brasil foi o primeiro país da América do Sul a adotar a ideia da eugenia. Ela baseava-se na ideia do branqueamento ou da crítica à miscigenação. Com esse pensamento, o Rio de Janeiro sediou em 1929. Vejam a proximidade de nós. Meu pai era de 1927, a minha mãe de 1928. Então, em 1929, ocorreu o primeiro congresso de eugenia no Brasil. E a discussão permeou questões biológicas e sociais. Importante assimilar a participação de intelectuais e educadores, como Monteiro Lobato, aquele sim que escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo. A nossa Constituição de 1934, lembra-se da Revolução Constitucionalista de 1932, que todos nós vimos na escola? É a Revolução Paulista, que exigia uma Constituição. Foi essa a Constituição de 1934 que surgiu. Mas havia um artigo, o artigo 138, que dizia: a União, os estados, os municípios, cabe a eles estimular a educação eugênica. Vejam só, estimular a educação eugênica. Essa Constituição já foi substituída em 1937, para a felicidade de todos. Então, a nova Constituição já não contemplou mais esse artigo. Vimos esse assunto todo, né, toda essa informação, para que a gente perceba o quanto estamos próximos de situação tão preconceituosa. E como essa situação preconceituosa nos foi passada através da nossa cultura, através do Sítio do Pica-Pau Amarelo, através de tantos outros textos. Porque as pessoas, por uma situação conveniente, não se declararam mais favoráveis à eugenia. Depois que o nazismo se estabeleceu daquela forma tão horrenda que houve críticas severas, então ninguém mais se manifestou. Mas as pessoas mudaram? Não, continuaram sendo as mesmas pessoas. Convido vocês a examinar um verbo recente. Esse verbo surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, certamente usado pelos intelectuais da época. É o verbo judiar. Você talvez use, né? O formato do verbo judiar, ele é a junção da palavra judeu com o sufixo iar. E, portanto, é um verbo que uma carga depreciativa imensa, pois seria, sua tradução, tratar como os judeus foram tratados. Ou maltratados como os judeus foram maltratados. Embora muitos nem associem o judiar com o sofrimento dos judeus, é um verbo que deve ser evitado. Vejam a carga desse verbo. E quem teria sugerido a criação desse verbo? Que pensamento tinha essa pessoa a respeito dos judeus? Então, tudo isso nós devemos ir pensando, porque iguais a esse existem outras formas, né? E que cabe a cada um de nós identificarmos. E aí pergunto, o que restou em nós de tudo isso? A nossa cultura,
O que restou na nossa cultura de tudo isso? E qual é a tarefa do bom samaritano aqui? Cabe a nós cultivar nosso conhecimento. Lembre-se do cultivo? Cultura é cultivo, cultivo do conhecimento, para que não siga em frente aquilo que não é bom, que a erva daninha não se propague, eliminando assim qualquer traço que tenha ficado com atenção, com carinho. Assim devemos olhar, porque não é fácil identificar, mas é algo que nos leva a pensar. Vamos agora para um outro questionamento. Você sabe o que são microagressões? O termo microagressões foi cunhado por um psiquiatra, isso recentemente, nos anos 70. Veja a proximidade novamente de nós. E se recebe a quê? A comentários, a perguntas, a pequenas ações hostis que questionam, que desqualificam de maneira velada e rotineira pessoas ou grupos de minorias sociais. A revista Exame, de julho do ano passado, de 2023, tem um artigo a respeito. E existe ainda uma publicação da Justiça do Trabalho. Tem uma cartilha que fala a respeito de microagressões. Mas, para ficar mais claro, vamos a uma série de exemplos. Vejam só. Você emagreceu, está linda. Como? Só é linda quem emagrece? Você está muito bem para a sua idade. Ah, só pode estar com TPM. Só podia ser mulher. Ah, só podia ser loira. Ah, que desperdício você ser gay. Você é trans? Qual é o seu nome verdadeiro? Conta pra mim. Ela é uma negra bonita. Ela é uma negra de traços finos. Seu sotaque é engraçado. Que serviço de preto. É gay? Ah, mas nem parece. Você já passou da idade para isso. Mulata tipo exportação. Exportação? Exportação de bananas, exportação de mesas, exportação não de pessoas. Já houve tempo que a exportação de pessoas ocorria. Um mal da humanidade já está no passado. Então vejam que todos trazem uma ideia pejorativa, doente. Existe uma grande probabilidade de você já ter escutado algumas dessas expressões, ou até mesmo falado com uma pessoa, mas talvez não tenha nem percebido, não é mesmo? Essas e outras frases podem ser ditas sem intenção de magoar, mas foram naturalizadas em nossa sociedade. Mas acontece justamente o contrário. As microagressões, como são conhecidas, são comportamentos verbais ou não verbais. São direcionados a maioria das vezes a pessoas de grupos minoritários. Tais comportamentos exploram os estereótipos sociais sobre imagem, competência e adequação, a partir de um padrão branco, hétero, magro, sem deficiência, entre outras características ainda. Qualquer pessoa que não atenda a esse padrão é interpelada, é exposta, é depreciada, é excluída. E agora? Passa 1, é indiferente. Passa 2, indiferença. Passa 3, agora é você.
não podemos ser indiferentes. Principalmente, não faça. Não adianta dizer que você não faz. Você faz. Não faça. Não ria de piadinhas de mau gosto. Lembre-se, é cultural e está inconsciente em nós. Mas você vai ver que terá que ser diferente. Você vai fazer ser diferente. Quando você passar por uma microagressão, você agora, que já conhece, vai identificá-la. E seja um aliado. Não use as microagressões. Se sua mãe usa a expressão "você emagreceu, que linda", explique para ela: "Mãe, a cultura que só magro é bonito mata muitas meninas. Porque a pessoa se priva da alimentação, abusa das dietas, abusa de exercícios só para emagrecer. E ainda, isso é um quadro que envolve uma distorção da imagem do próprio corpo. Ainda, em questões que observamos que colegas nossos são silenciados, sejam eles homens, mulheres, brancos, negros, gays, você pode usar frases do tipo: "Deixe-a terminar de falar. Eu quero ouvir o que ela tem a dizer." São estas boas maneiras de demonstrar apoio e agir como um bom samaritano. Finalizando, meus amigos, na história da humanidade sempre escondemos nossas más escolhas atrás de ideias ridículas, inclusive apoiadas pela fé. Mulher não tem alma, negro não tem alma. Outras justificativas ridículas existem. Cabe a nós identificá-las e arrancá-las. Arrancar essa erva daninha da nossa sociedade. Arrancar essa erva daninha da nossa cultura. Nosso objetivo na Terra é o progresso, é nossa elevação moral. A questão 918 do Livro dos Espíritos nos diz: o espírito prova a sua elevação quando todos os seus atos na vida corporal representam a prática das leis de Deus e quando antecipadamente compreende a existência da vida espiritual. Nós agradecemos então a atenção de todos e, em nome do grupo Aulas da Vida, desejamos muita paz. Obrigado.